Graças, paz, irmãos. Estamos aqui para mais uma devocional e o texto que nós queremos dividir com vocês no dia de hoje é o texto que se encontra no livro do Eclesiastes, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 13 até o capítulo 2, o verso 11, e ainda vou ler o verso 24 a 26 de Eclesiastes, capítulo 2. O texto da palavra do Senhor diz assim: Dediquei o coração a examinar e investigar com sabedoria tudo que faz sentido debaixo do céu. A tarefa pesada é esta que Deus atribuiu aos homens. Observei tudo que se faz debaixo do sol. Tudo é ilusão, é perseguir o vento. Não se pode endireitar o que é torto e não se pode cortar o que falta. Então pensei comigo mesmo: tornei-me um homem próspero, cuja sabedoria é maior do que todos que governam em Jerusalém antes de mim, e realmente acumulei muita sabedoria e conhecimento. Por isso, dediquei o coração a compreender a sabedoria e o conhecimento, mas aprendi que tudo isso também é o perseguir o vento. Porque em muita sabedoria há muita frustração. Quanto maior o conhecimento, maior é a tristeza. Eu disse a mim mesmo: vem, experimenta a alegria e desfruta o prazer, mas isso também era ilusão. Concluí que o riso é loucura e que a alegria de nada vale. Resolvi no íntimo, entregar o meu corpo aos efeitos do vinho e deixar-me levar pela insensatez, sem deixar de me guiar pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena fazer debaixo do céu, nos poucos dias da minha vida humana. Fiz obras magníficas para mim, construí casas e plantei vinhas, cultivei jardins e pomares e plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz reservatórios de água para irrigar os bosques verdejantes. Comprei cavalos, escravos, tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive mais gado e rebanho do que todos que vieram em Jerusalém antes de mim. Também acumulei prata e ouro e tesouro dos reis, e das províncias escolhi os melhores cantores e cantoras, e desfrutei das delícias dos homens, mulheres em grande número. Assim prosperei e tornei mais rico do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois me alegrei em todo o meu trabalho, e foi esta a minha recompensa por todo o meu esforço. Mas, quando pensei em tudo que as minhas mãos haviam feito, em todo o meu esforço que empenhei, que realizei, percebi que tudo era uma ilusão. Tudo foi como perseguir o vento. Não há nenhum proveito em tudo isso que se faz debaixo do sol. O verso 24 ao 26 do capítulo 2 diz assim: Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e permitir-se ter prazer no seu trabalho. Vi que tudo isso vem da mão de Deus. E quem pode desfrutar da comida e da vida sem ele? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade ao homem que lhe agrada. Até aqui. Queridos, como nós vemos no capítulo 1 de Eclesiastes 1, Eclesiastes foi escrito por Salomão. E quem foi Salomão? Salomão foi filho de Davi, ao qual a palavra do Senhor vai lá dizer em 1 Reis, capítulo 3, do verso 5, vai dizer que Deus então aparece a Salomão e fala para ele: Salomão, me pede qualquer coisa que você quiser. No verso 9 de 1 Reis, capítulo 3, nós vamos ver que Salomão ele pede o quê? Deus me dá sabedoria. E Deus diz para ele: olha, Salomão, por que você não me pediu riquezas? Por que você não pediu a morte dos seus inimigos?
olha, além de sabedoria, eu vou te dar todas essas outras coisas. Então Salomão, ele foi um homem muito sábio e foi um homem muito rico. E é interessante ver que em Eclesiastes ele aplica o seu coração a tentar descobrir o que faz sentido nesta vida. E nós vemos aqui que ele vai dizer que ele buscou em várias coisas, algumas coisas que viessem então trazer sentido à vida dele, mas ele veio descobrir que todas as coisas que ele buscou, nada trouxe sentido à vida dele, como nas palavras dele foi como correr ou perseguir o vento. Então veja só, num primeiro momento, nós vemos que Salomão ele busca conhecimento. O verso 17 e 18 de Eclesiastes 1, ele vai dizer justamente isso, que Salomão então se dedicou a ter muito conhecimento, a muita sabedoria, e ele, embora já tivesse sabedoria vinda de Deus, ele se aplicou a ter outros conhecimentos, conhecimentos da vida, das coisas, de como a vida funciona, e nós vamos ver que ele vai dizer aqui que, na verdade, o conhecimento trouxe a ele tristeza. Quanto maior o conhecimento, maior é a tristeza. Os acadêmicos sabem muito bem o que isso significa, porque algumas pessoas acreditam que quando elas adquirirem conhecimento, então elas vão descobrir o segredo da vida e vão ser felizes. Os gregos pensavam assim, os gregos acreditavam que quanto mais conhecimento você adquirisse, mais então feliz você seria. E na verdade, os acadêmicos descobriram que não, porque quanto mais uma pessoa estuda, mais ela tem ciência de que ela sabe nada, muito pouca coisa, sabe? Porque o universo é vasto, é grande demais, e ele não consegue compreender todas as coisas, ele só consegue compreender uma pequena parte. E nisso ele traz a frustração sobre si, porque ele sabe que ele nunca vai entender o universo em toda a sua totalidade. Salomão se dedicou ao conhecimento e à sabedoria, e isso não trouxe felicidade, não trouxe sentido à vida dele. Mas uma outra coisa que também nós vemos aqui que ele busca alegria e prazer. No capítulo 2, o verso 1 e 2, ele vai dizer justamente isso, que ele buscou alegria e prazer pensando que essas coisas fossem trazer satisfação e sentido à sua vida. Porém, ele vai descobrir que tudo isso, a alegria, o prazer, é sem sentido, não vale nada, é sem razão. Ou seja, a alegria e o prazer, nas palavras de Salomão, é passageiro e não tem muito sentido essas coisas. É verdade, queridos, muitas pessoas acreditam que elas vão ser verdadeiramente realizadas quando elas desfrutarem de uma grande alegria, de um grande prazer, mas o prazer e a alegria, eles são superficiais, eles não são algo profundo que faz com que a sua vida tenha sentido. Prazer e alegria são passageiros, e cada vez para que você se sinta alegre, sinta prazer, você tem que buscar novas formas então de que você venha encontrar essa satisfação. Mas nós vemos também que ele decidiu aqui no verso 3 a se entregar aos efeitos do vinho e também ainda deixar-se guiar-se pela insensatez, ou seja, viver sem preocupação. Então nós vemos aqui que Salomão também falou assim, eu vou descobrir o sentido da vida, vou descobrir aquilo que me dá prazer na vida, se eu ficar sob os efeitos do vinho e se eu viver uma vida sem preocupação. E ele fez isso, se aplicou aos desejos do vinho, aos efeitos do vinho. Ele então se dedicou aqui a viver uma vida sem preocupação, porém tudo isso foi, como nas palavras dele, foi como correr atrás do vento. Hoje nós vemos tantas pessoas na nossa sociedade buscando os efeitos de entorpecentes, pensando que assim, de alguma forma, eles encontram alívio para a sua dor, e esse alívio é apenas momentâneo, e quem está nesses entorpecentes verdadeiramente também percebe que essas coisas não satisfaz plenamente. E nós vemos também aqui, na verdade, que aqueles que vão viver uma vida despreocupada, esses também não têm uma satisfação, não encontram o verdadeiro sentido da vida, porque na verdade eles acabam se sentindo pessoas inúteis. Salomão diz que aplicou seus corações, mas ele falou que nada disso valia a pena. Era tudo inútil, era tudo em vão. Mas ele faz uma outra coisa também, uma outra observação.
Ele diz que propôs no seu coração a realizar grandes obras, grandes projetos. Então nós vamos ver aqui que ele então construiu casas, plantou vinhas, plantou pomares. Ele então fez muitas coisas, muitos projetos, acreditando que os projetos de vida traria sentido à vida dele. Porém, embora ele tenha feito grandes coisas, e só um detalhe, só uma observação, ele construiu o palácio dele, que foi algo magnífico. Ele construiu também o templo de Jerusalém, um templo magnífico, fez grandes construções, e mesmo essas grandes construções não trouxe sentido à vida dele. Há pessoas que entendem e querem que as suas realizações, as suas conquistas venham trazer um sentido de vida, mas essas grandes realizações, essas grandes conquistas, na verdade, elas são temporais. Porque o que é belo hoje não significa que vai ser belo o dia de amanhã. Esses dias eu estava assistindo um filme dos anos 80 e eu estava vendo os mocinhos do filme com aqueles cabelão grande, com aquelas roupas largas. Quando você olha que naquela época era algo muito bonito, era algo que estava na moda, quando você compara com a moda de hoje, você fala assim, não, a moda evoluiu, né? As pessoas evoluíram, ficaram com uma beleza melhor. Então, na verdade, o que é belo hoje não significa que vai ser belo amanhã. E a conquista de hoje, ela é temporária, porque a sua conquista, o seu feito no dia de hoje, amanhã não vai ter o menor sentido, porque surgirá outras pessoas e vão construir coisas maiores e melhores do que você fez no dia de hoje. Então, é sem sentido também acreditar que faz sentido a vida quando nós aplicamos nossos corações a construir, a realizar grandes feitos. Salomão fez isso e falou que isso era como correr atrás do vento. Uma outra coisa que ele diz também, que ele buscou adquirir riquezas, e ele teve muitas riquezas, e ele diz também que ele buscou adquirir muitas mulheres. E Salomão, diz a palavra, ele teve 700 esposas e 300 concubinas. E ele diz que nem as riquezas, e nem as muitas mulheres, nem as suas muitas propriedades, isso também não fez com que a vida dele trouxesse sentido. Na verdade, ele fala que tudo isso foi inútil, foi como correr atrás do vento. Nossa, que mensagem pessimista, mas seria pessimista se terminasse aqui. Salomão, ele vai descobrir o que fez com que a vida dele tivesse sentido. Isso está registrado aqui no capítulo 2, verso 24, 25 e 26, que diz assim: não há nada melhor para o homem do que comer, beber e permitir-se ter prazer do seu trabalho. Vi que isso também vem da mão do Senhor, porque quem pode desfrutar da comida e da vida sem Ele? Porque Deus dá sabedoria e conhecimento e felicidade ao homem que ele lhe agrada. Então veja só, duas coisas que Salomão fala aqui, que ele descobriu, que faz com que a vida tenha sentido. Ele diz que a vida faz sentido quando você aproveita o hoje, quando você come, quando você bebe, quando você goza e se permite ter prazer no dia de hoje. Então Salomão, ele vai dizer assim, olha, não adianta você ficar preocupado e esperando que o amanhã venha trazer sentido à sua vida e alegria. Salomão diz, olha, o que vai trazer alegria à sua vida, o que vai trazer sentido à sua vida é você aproveitar o dia de hoje. Essa é a primeira lição que ele ensina. E a segunda lição que ele vai ensinar é a seguinte, olha, coma, beba, sinta prazer, mas faça tudo isso na presença do Senhor, porque Deus dá entendimento para que a gente se agrade dessas coisas. Então o que faz sentido, queridos, é a gente aproveitar o hoje, mas aproveitar o hoje na presença do Senhor, desfrutar a vida, o dom que Deus te deu, gozando junto com a sua família, gozando junto com seus amigos, embora hoje a gente não possa estar junto dos nossos amigos, não, pelo menos presencialmente, mas a vida fala que o que tem sentido, que Salomão vem nos ensinar, o que tem sentido é a gente aproveitar o hoje e aproveitar o hoje na presença do Senhor, porque Deus fará com que o hoje tenha sentido em nossas vidas. É isso que Jesus também nos ensinou na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Então tenha contentamento com aquilo que Deus já te deu e desfrute aquilo que Deus te deu e desfrute na presença dele, porque assim ele vai te ensinar aquilo que te agrada, ele vai te ensinar a você desfrutar então de todas as coisas que ele tem te dado. Que Deus abençoe a sua vida. Gostaria de orar por você e gostaria de pedir que de fato Deus nos dê essa sabedoria, esse entendimento para desfrutar o hoje e desfrutar o hoje na presença dele. Vamos orar. Pai querido e bendito, nós te agradecemos, Senhor amado, porque temos o Senhor presente em nossas vidas. E o Senhor mesmo, Deus, nos ensina a aproveitar, o Senhor nos dá entendimento, Deus, para aproveitar aquilo que o Senhor mesmo tem nos dado, Pai. Deus, que no nome de Jesus, que a gente não fique preocupado com o dia de amanhã, mas que a gente possa simplesmente, Deus, aproveitar o dia de hoje, porque o Senhor faz com que o hoje tenha sentido para nós. Que o Senhor, Deus, venha abençoar a vida dos meus irmãos, que o Senhor venha dar sabedoria a eles, para que eles, Deus, desfrute de tudo que o Senhor mesmo tem dado aos teus filhos, Deus. Os abençoe para a glória do teu nome e no nome do teu Filho Jesus que eu te peço. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, querido. E se essa mensagem edificou a você, compartilhe com outras pessoas para que outras pessoas também sejam edificadas. Que Deus te abençoe.